Bom, obrigado, João. Boa tarde a todos. E, em seu nome, João, cumprimento aí toda a turma da Cartado por organizar esse evento aí tão bacana aí. Eu acho que está sendo muito construtivo para todos nós, todo o setor, né? E cadê o Ananias? Ananias, parabéns aí pela apresentação, tá? Se você virar coach, eu vou comprar seu ingresso. Tá melhor que o Pablo Marçal. Mas, enfim, né? Atribuições da concessionária. Eu vejo hoje no mercado que, de fato, compartilhar os investimentos públicos com o privado num país como o Brasil é essencial. E aí tem muita gente que defende o DENIT, vamos dizer assim, defende o mercado de concessões, e eu acho que nós estamos indo num caminho positivo, onde nós estamos vendo muito investimento no mercado privado, né, os leilões, os bids saindo, e estamos vendo também muito investimento público, né? Eu acho que o caminho é esse. O Brasil precisa aí de infraestrutura e papel nosso aqui como concessionários, acho que a maioria de nós aqui estamos nesse caminho aí, nesse mercado, é realmente cuidar desse ativo da União que nos foi confiado e garantir, sobretudo, segurança aos usuários e fluidez do tráfego. Esse é o nosso mote, né? Então, falar um pouquinho aí sobre os nossos desafios com relação à regulação, né? A gente tem alguns representantes da Artesp. Fico pensando como é que os nossos amigos ali na CRO passaram esse momento aí de repactuação. Eu imagino que deva ter sido assim um desafio muito grande. E para nós, na conservação, o desafio regulatório realmente é presente. A gente hoje, na hora do almoço, estava falando sobre monitorações, né? As monitorações, além de ser um embasamento para o nosso planejamento do ano, para a gente realmente pensar no orçamento e as atividades a serem desenvolvidas, mas é também uma obrigação contratual. E o formato que essas informações são entregues, que de fato refletem o nosso contrato, precisam ser modernizadas. E eu não digo no sentido de aliviar para a concessionária e termos rentabilidade maior. É justamente na forma de mensurar esses parâmetros. E aí, nesse sentido, eu identifico um esforço muito grande também do poder concedente das agências. Recentemente, aí, a NTT iniciou e conduziu diversas discussões sobre a modernização dos parâmetros de pavimento. Precisa acontecer. A forma de se medir uma trilha de roda, a forma como isso aí vai ser cobrado, porque, no final das contas, se eu tiver uma rodovia impecável e, por algum motivo, num local pontual, eu tiver um trincamento e, de repente, um pequeno afundamento, é uma multa de R$1,5 milhão, que poderia estar sendo investido em segurança viária. Então, de fato, a forma como esses parâmetros são medidos precisam ser modernizados, e isso eu vejo acontecer, e eu vejo uma boa vontade e intenção e esforço e energia do mercado de concessões, do setor, e também da regulação das agências. Isso é importante. No primeiro dia aqui, o amigo da CCR trouxe um exemplo bem bacana aí sobre sinalização horizontal. Sinalização horizontal, né, foi mostrado para a gente aqui uma forma bacana de se cuidar desse ativo, da própria monitoração e planejamento de reabilitação. Mas a sinalização horizontal, a gente tem alguns pontos, né, que os amigos da conservação vão saber, que eu reabilito hoje e daqui 20 minutos eu já não tenho mais retrorefletância. Locais de tráfego pesado, locais de sujidade, e numa monitoração eu posso ser autuado porque eu não atendi 130 milicandelas lux por metro quadrado. Então, realmente, esse é o desafio que eu vejo que precisamos vencer e, de fato, vejo essa inovação acontecer. Estamos no caminho certo.
Eu hoje estou como coordenador de conservação da Eco 050 Ecoviso Cerrado e vou falar um pouquinho sobre a nossa conservação ali no que a gente chama de Polo Uberlândia, né, da Eco Rodovias. Bom, temos ali quase 900 quilômetros de trecho concedido, em torno de 500 quilômetros em pista dupla, e não posso nem falar por todo o grupo, mas no nosso polo ali a gente tem uma colaboração muito forte com a equipe de ampliação. E eu acho que isso aí é fundamental para um sucesso da conservação. Foi falado ontem sobre necessidade de projetos adequados para a conservação. E assim, eu como conservo, né, operário da conservação, fiquei feliz de ver as apresentações aí da CRO e do contorno de Florianópolis, vendo assim realmente condições favoráveis para a conservação. Então, isso é um sentimento que me alegra, essa é uma situação que me alegra, de ver que outros colegas também têm o mesmo intuito e estão gerindo ativos da União da melhor forma possível para que tenha uma boa operação, né? E é o que a gente busca. Na nossa unidade, a gente tem realmente a oportunidade de meter o dedo no colega que está na mesa do lado, de visitar a obra e falar, vem cá, podemos mexer nesse projeto? Hoje, se você roda na Eco 050, nós temos o trecho que duplicamos, que é o trecho goiano da BR-050, e nós temos o trecho recebido pelo DENIT, que a gente faz essa operação. Então, você consegue ver uma diferença incrível sobre as condições de conservação no trecho que duplicamos e o trecho que recebemos. Então, isso aí é um legado que a conservação vai deixar, a unidade vai deixar. Outra coisa que eu acho muito importante a gente dividir aqui, estamos falando aí de modernização da regulação, mas também a modernização na nossa gestão contratual. É preciso a gente ter condições de que os nossos empreiteiros, os nossos terceiros, apresentem condições de melhorias na atuação. Então, eu não posso ter medo de repente, precisar reequilibrar um contrato, rever linhas contratuais com o meu terceiro. Essa evolução contratual ela é muito importante. Nós recebemos aí, há pouco tempo atrás, um treinamento de anti-claim. E, assim, de uma forma um pouco controversa, na verdade, esse treinamento nos ensinou a como, de fato, gerir os claims. É claro que tem as boas práticas de documentação e tudo, mas o claim ou o pleito, ele é saudável. Eu não posso desequilibrar os meus parceiros. Ah, você assinou o contrato, você tem que ir até o fim, não me interessa se o preço da microesfera foi lá no teto. Sua obrigação. Então, esse não é o caminho. Nós vamos ter parceiros que possam sugerir novas tecnologias, novas atividades, novos processos, novos equipamentos, e nós temos que dar condições de manter esses contratos saudáveis. Então, isso aí é muito importante para o nosso mercado como um todo. E aí eu não podia deixar de falar do nosso papel aqui na conservação com relação à segurança viária, né? Então, talvez todos aqui estejam habituados com o PRA, né? Nosso programa de redução de acidentes, no caso aí das concessões reguladas pela NTT, é uma obrigação contratual, e nas nossas unidades mesmo a gente gasta aí em torno de 60 horas por ano, equipes multidisciplinares, diretoria, engenharia, operação, jurídico, comunicação, todo mundo
olhando os acidentes, buscando ações para reduzir esses acidentes, e aí a gente fala de coisas simples, coisas do dia a dia que podem ser feitas e que salvam vidas. Nesse ano aí de 2023, a Ecovias do Cerrado, no prêmio Destaques da NTT, recebeu o prêmio no item Vias Seguras, justamente pela redução de índice de mortes, né, nas concessões reguladas pela NTT. Então, isso aí é fundamental nas nossas atividades como conservação. Nossa área sempre é muito criticada. Nossa área, quando está tudo certo, está tudo perfeito, essa é a nossa obrigação. E aí, talvez, nosso papel na área de conservação seja muito mais até, vamos dizer, como coaches, né, dessas equipes, mostrando o papel delas na segurança viária, na fluidez de tráfego. É isso, e aí, mais ou menos isso que eu ia falar aí sobre as nossas unidades. Ei, som. Boa tarde, pessoal. Já está ali. Bom, a gente fala aqui de desafio na conservação, né? Mas eu vejo que nós recebemos um desafio aqui, né, Guilherme, de ficar por último, depois de tantas palestras assim de excelentes qualidades. E eu até queria aproveitar, João, e fazer um testemunho, como o Gustavo comentou. Algum tempo atrás, né, a Cartado tinha esse desejo de poder proporcionar um encontro, mas na casa da Cartado, né? E aí, a gente conversando, e eles, né, com essa ideia, poxa, eu tenho aí 20 e poucos anos de concessão, já participei de alguns eventos, né, e geralmente os eventos eles são meio que padrões, né, em algumas regiões, alguns locais, sempre o mesmo público. E no primeiro momento eu falei, poxa, mas em Florianópolis, não falei nada, mas pensei comigo, né, poxa, será que vira, né? Será que vinga? E confesso que eu me sinto orgulhoso, tá, João e Pedro, pelo que vocês conseguiram proporcionar. O Marcos, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer. E assim, vocês conseguiram trazer pessoas, às vezes é uma feira que as pessoas vão para fazer networking, para almoçar PJ, como o Ananias comentou. E aqui não. O que eu percebi nesses 2 dias intensos são pessoas que vieram aqui para agregar conhecimento, né, para aprender, e eu sou uma delas, né, veio para compartilhar um pouquinho também com a sua experiência, né, no seu dia a dia. Então, o evento está muito mais do que aprovado, cara. Parabéns. E assim, antes de terminar, eu já estou ansioso para o próximo. Tá, e no próximo, com certeza, eu vou trazer o meu time também, né? Enfim, então, parabéns. Fico orgulhoso, né? Só não gostei de ter deixado a gente para o final, né, Guilherme? Mas, pessoal, eu sou o José Pereira, tá? Eu trabalho atualmente na Via Araucária, tá? É uma concessionária do estado do Paraná, que faz parte aqui, né, dos 6 lotes de concessão. Por enquanto, né, nós temos aqui apenas o lote 1 e o lote 2 concedidos, né? Então, a Via Araucária ela está aqui nessa região, aqui, começando aqui em Curitiba, indo até próximo a Guarapuava, depois Ponta Grossa. Tá? Então, eu sou um cidadão agora curitibano, paranaense, e, enfim, a região sul, sempre tive vontade de conhecer a região sul e hoje tive a oportunidade de conhecer. De tantas informações que já vieram aqui, de fato, não sobrou quase nada para a gente falar, né, de tanta coisa. Então, eu queria, na verdade, fazer algumas provocações, né, para vocês, e eu fiquei muito feliz de escutar aqui em diversas palestras de que as pessoas são importantes. Poxa, um evento de tecnologia, né, que a gente vai lá para entender sobre ferramentas, sobre equipamentos ou algo assim, né, e em várias palestras, todo mundo citando as pessoas, a importância das pessoas nesse processo por um todo. E a gente que começou, né, algumas décadas atrás e acompanhou essa evolução, a gente passou por esses processos todos, inclusive as dificuldades. Pessoas que faziam da mesma forma há muito tempo, e a gente com a cabeça, né, uma visão de querer mudar,
e aquela dificuldade de, poxa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, né? E esse processo todo, e vendo a evolução hoje, de onde nós estamos, né, e com tanta gente boa, e empresas fantásticas nos apoiando, a gente percebe que nós estamos sim no caminho certo. Então, quando a gente fala de conservação, quem aqui atua em conservação? E engenharia rodoviária em geral? Quem tem experiência de campo mesmo, de trecho? Se a gente parar para analisar, o que a gente faz hoje de conservação, né, muitos dos processos eles já acontecem desde sempre, né? Nós tivemos até uma discussão do porquê que nós temos nos nossos contratos um limite de 30 centímetros para a vegetação. Alguém sabe? Alguém tem ideia do motivo? Ninguém arrisca? Não, porque eu também não sei, tá? É uma pergunta. Então, mas sinalização, se a gente imaginar que uma defensa está a 75 centímetros ali, uma placa de sinalização está geralmente a 1,20 m, 1,5 m, né? Tem algumas sinalizações mais baixas, né? Mas eu ouvi uma teoria certa vez, que para mim foi a que fez mais sentido, que era lá no comecinho, lá na Nova Dutra, lá no comecinho, foi um empreiteiro, a gente estava fazendo uma reunião de negociações, né? E ele falou assim, olha, esses 30 centímetros aí foi lá quando a gente fez o contrato lá na Nova Dutra, em que os equipamentos que nós tínhamos disponíveis na época, os implementos, eles enroscavam com a vegetação acima de 30. Então, na época, para ter uma referência para os equipamentos operarem, limitou-se os 30. E isso, pelo jeito, se estende até hoje, né, seguindo. Se faz sentido, se não faz sentido, enfim, mas é uma prática geral, né? Nos contratos da Artesp, NTT, as estaduais, é um padrão, né? Mas nós, como líderes, gestores de processo, né, de projetos, temos que nos perguntar, mas por que eu faço isso? Por que eu faço isso desse jeito e sempre? E quando você fala, né, em conservação, por que eu tenho que fazer dessa forma? Por que eu tenho que... O mato cresce, eu roço, o mato cresce, eu roço. Será que não tem uma maneira diferente de fazer? Nós falamos sempre em pessoas aqui, né? As pessoas, a importância das pessoas no processo. E vocês perceberam, vocês devem ter notado, a quantidade de pessoas que a gente bota na rodovia, muitas vezes na beira da rodovia, para trabalhar em situações, né, de segurança. Já perdemos muitas vidas, como o Ananias comentou mais cedo, uma experiência dele. Eu já tive experiências complicadas recentes de atropelamento de colaborador. E é triste, você está no hospital junto, e eu fui lá, na sala, ele entubado. A gente viu o acidente, ele foi atropelado por um veículo, ele capotou assim, 3 vezes no ar e caiu. É triste isso, sabe? Isso, porque nós, como gestores, né, você comentou coach, né, mas a gente se sente responsável por essas pessoas, de deixá-las, né, devolvê-las em casa com vida, né, com saúde, assim como eles chegaram, né? E no Pátria, né, que é a Via Araucária é uma empresa do Grupo Pátria, nós temos por característica na conservação ter o serviço internalizado. Então, 100% da nossa conservação, inclusive o pessoal da roçada, ela é própria. E para mim foi uma alegria poder participar desse processo, porque eu pude entrar a fundo no detalhe, né? Como que é o dia de uma prestadora de serviço. Porque, às vezes, é fácil você, como fiscalizador, você cobra, fiscaliza, notifica, e a empresa corre atrás. Então, estando do outro lado, você consegue sentir na prática onde é que o calo aperta. E o lado bom disso é que você começa a buscar inovações. Antes, as concessionárias, eu vejo, a gente até propunha muita coisa, né, para os empreiteiros, né, o Shire, a experiência é prova disso, na época da Autoban, e era difícil, porque você mostrava, mas tinha que convencer o empreiteiro para ele poder embutir isso no contrato dele, né? E aí entra um pouco no que você comentou sobre reequilíbrio contratual. A gente muito preso no contrato, né? E estando dentro do processo, a gente começou a perceber o quanto é possível você fazer diferente. Então, o exemplo lá da roçada, por que roçar? Será que a gente não tem nenhum tipo de alternativa? Nós temos hoje a agenda ESG, que tudo se baliza em função disso. Né? Emissão de poluentes, quantos equipamentos nós não temos lá na faixa de domínio, trabalhando todos os dias, emitindo.
Então, nós temos que pensar diferente, pensar fora da caixa, né? E quando a gente fala de pessoas, sem essas pessoas, não tem como pensar diferente. E aí, Ananias, eu vou roubar do seu uma... Cadê ele? Está aqui? Você citou um tema que para mim é fundamental, que é o propósito. E quando nós, né, montamos um time, se aquele time não tem um propósito claro de onde ele tem que ir, que caminho ele tem que ir, fica difícil mesmo, né? Você não consegue desenvolver. Mas quando você desperta naquele colaborador o sentimento de que eu não faço só conservação, eu não faço só projeto, eu não faço planilha, né? Eu não fico como o pessoal da CCR, né, aquele pessoal do controle, olhando painéis e sinalizando indicadores. No fundo, eu estou aqui contribuindo para salvar vidas na rodovia. Aquele usuário que está passando ali no trecho, ele pode ser um familiar seu, né? Pode ser um parente, pode ser um amigo, né? E o seu trabalho ali pode fazer a diferença para ele lá. Então, você não é só um profissional da conservação, de projeto, você é uma engrenagemzinha de um processo que, no fim das contas, está cuidando das pessoas. Então, a partir do momento que ele entende que o trabalho dele é muito mais do que simplesmente fazer apontamentos ou algo assim, ele começa a enxergar diferente. E aí ele começa a trazer para você soluções que, às vezes, você nem imaginava, né? E aí ele começa a se perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Então, quando você tem uma equipe, né, com um propósito, engajada, motivada, e é algo que a gente tem tido muita dificuldade. Hoje a mão de obra está cada vez mais difícil. Nossos colegas aqui de empresas podem ratificar. Está difícil contratar. Nós temos equipamentos, temos sistemas, e estamos com muita dificuldade de arrumar gente, né, qualificada para poder operar equipamento, operar sistemas. Então, nós temos que sair da caixa, que aí entra, né, em um outro conceito, que é o rodovia que perdoa, que também é um conceito que faz tempo que está rolando aí, e que a gente vê, mas vê de forma parcial. Quando a gente fala em rodovia que perdoa, quando eu coloco um roçador para ficar na beira da rodovia roçando, eu estou colocando um obstáculo aí na rodovia. E o que o conceito do rodovia que perdoa traz para a gente? Você eliminar os riscos ali, ó, o máximo possível. Primeiro você afasta, você tira, se não dá, você afasta, se não consegue afastar, você ajusta. Mas, no fundo, é ter uma área que, se o motorista, porventura, se perder, a rodovia vai perdoar aquele erro dele. E ele vai voltar para a rodovia com segurança. Então, isso vale para tudo, desde projetos mais adequados no quesito plataforma, zonas livres, áreas maiores, né, uso de dispositivos colapsíveis, tecnologias, nós temos aos montes. Mas eu sinto que falta, né, gente qualificada para colocar isso em prática. E quando a gente vai lá, né, o porquê eu faço dessa forma, vai de encontro com isso. Por que eu faço assim? Né? Quando a gente fala de poluentes, né, ou tratores na conservação e equipamentos, sempre foi muito assim, solta o cara trabalhando, o tratorista, não, fulano é bom, o Guilherme é um tratorista muito bom, solta ele, ele sai trabalhando. E depois vem o resultado. Hoje nós já temos sistemas que acompanham até o quanto o cara está acelerando. Como é que está a rotação dele aqui naquele segmento lá? Será que ele está acelerando mais do que precisava? E aí está, claro, consumindo mais combustível, emitindo mais poluentes. Ele está andando mais vezes, ele está passando no mesmo local, né, mais de uma vez, desnecessariamente. Então, hoje, a gente já tem ferramentas avançadas que possibilitam você ter um controle e uma gestão na palma da mão. O Danilo aqui estava mostrando para a gente ontem aqui, ó, como é que está a minha equipe, ontem à noite, e mostrando no painel com os gráficos aqui como é que estão a evolução dos trabalhos. Né? Então, hoje, a gente tem ferramentas que nos ajudam na tomada de decisão. Quando a gente pega aqui o exemplo, né, aqui eu tenho aqui um tratorzinho aqui da, sei lá, 1950, né, aquele queixo duro. Né? Hoje, a gente já tem aqui tratores com ar-condicionado, uma direção hidráulica, já tem trator até com o câmbio semiautomático, o cara não precisa mais ficar na embreagem ali, ó. Ele engata ali, ele vai trabalhando bonitinho. Quantas decisões um operador desse precisa tomar, né, a cada minuto na rodovia? Então, quando você possibilita melhores condições de trabalho para ele aqui, ó, a tendência é que ele seja mais assertivo. Né? São equipamentos mais modernos. Né? Esse cara aqui, ó, é um cara que está exposto na rodovia. Né? Olha a situação aqui, ó. Olha a situação. Isso é como sempre foi feito. E se a gente não pensar diferente, vai continuar sendo feito. Então, assim, se eu não tenho nenhuma outra alternativa, eu tenho que fazer aqui a minha roçada, né? Eu preciso
buscar evolução, eu preciso buscar no mercado. Então, olha só, o cara da beira da rodovia, eu consigo evoluir para um robô, que é o que foi citado pelo Daneluz ontem. Então, ferramentas nós temos. A questão é, por que eu faço desta forma? Por que eu tenho que fazer? E aí eu vejo como um desafio não só de quem executa, né, as concessionárias e as empresas, mas quem faz os editais, né, os poderes reguladores e agências, de pensar diferente, pensar fora da caixa. O que a gente pode também prover, né, para o mercado algo mais interessante? O que o usuário está disposto a pagar? Será que faz sentido? Tudo que a gente faz hoje, o usuário ele percebe, aquilo é importante para ele, porque está embutido na tarifa. Tudo que é feito aqui está embutido lá. Será que tem algo mais, né, que para ele é mais importante do que algo que a gente executa hoje? Então, pessoal, eu vejo que nós temos sim muito a evoluir. De ferramentas de gestão hoje nós temos diversas opções. A evolução que nós tivemos nos 5, 10 últimos anos foi algo assim fantástico, e eu fico muito feliz de ver. A minha experiência que eu tive dentro, né, de uma conserva internalizada, com todos os recursos, com equipamentos de pintura, com fábrica de placas, com equipamentos diversos, me trouxe uma visão muito legal, mas principalmente de sentir que, poxa, a gente ainda tem muito que avançar. Falta muito ainda para a gente poder ir, de fato, na agenda e decidir, será que, de repente, a faixa de domínio, ao invés de eu ficar roçando constantemente, eu não posso usar essa faixa de domínio para uma outra situação, de repente, um uso sustentável para aquilo ali, e, de repente, aquele uso ali possa gerar ações sociais, como educação no trânsito, como benefícios para as cidades lindeiras. Enfim, nós podemos, né? Mas temos que conseguir atingir esse objetivo. Então, essa era a minha provocação, né, que eu queria fazer. E, João, Pedro, muito obrigado. Obrigado, Guilherme, obrigado também. Pessoal, obrigado mais uma vez. E, para encerrar aqui, gente, só agradecer aí novamente o pessoal da Codex e da Imagem Geossistemas, tá? E Lucas, Ana, obrigado por terem apoiado essa loucura aí com a gente. Pessoal da AutoQI também, acho que não estão mais aqui, mas enfim, obrigado também aí o pessoal da AutoQI por ter participado desse projeto aqui com a gente. Obrigado a vocês, né? Acho que sem vocês a gente não teria feito aqui o evento. Estou meio emocionado aqui. Mas agradecer também aí a Letiele, a Marjana, e agradecer também aí todo mundo que participou aqui dos painéis, palestrou com a gente e contribuiu, de fato, para toda essa comunidade. Então, acho que tem um QR Code aqui que a gente queria colocar, pessoal, só para que vocês nos ajudem, tá? A saber o que a gente pode fazer de novo, de melhor, para o próximo evento. Um Pix. Aqui é uma pegadinha, tá, pessoal? Depois a gente passa tudo aqui para o Pix, pro QR Code, que eu vou gastar com o chopp lá depois. Mas é isso então, tá, gente? Tragam aqui os feedbacks de vocês, ideias que vocês querem estar trazendo aí para os próximos eventos. E é isso, gente. Vou parar de falar aqui, que senão vou me emocionar muito. É isso. Obrigado.